Bom dia! Bem-vindos a mais uma Escola Dominical Online. Eu já tava com saudade, gente. Uma semana demora muito a passar pra gente se encontrar, não é verdade? Bom, hoje nós vamos continuar a nossa sequência de histórias. Quem lembra o nome? Isso, verdade! Nós estamos estudando a sequência das histórias de Jesus e alguns de seus milagres. Momentos em que Jesus mostrou o poder de Deus de formas diferentes e que as pessoas passaram a enxergar Jesus também de forma diferente, por causa dos poderes que ele estava mostrando, né? Lembramos também, na semana passada, de quando nossa história começou. Quando foi que nossa história começou? Isso mesmo, lá no Jardim do Éden, lá atrás um tempão, quando o nosso representante, lembra do botão da minha camisa? O primeiro homem deu uma mancada lá, errou, e aí a partir dele todos nós viemos fazendo coisas erradas. E aí nós precisávamos de uma pessoa que não fizesse coisas erradas, lembra? Isso, verdade, isso mesmo, Jesus era essa pessoa. E aí nós vimos também quando foi feita a promessa de que viria um Salvador. Quando foi? Verdade, foi lá no Jardim do Éden ainda. Foi o próprio Deus que disse que enviaria um filho do homem para esmagar a cabeça da serpente. E essa pessoa quem era? É verdade, isso aí, era Jesus. Muito bem. Nós vimos também que Jesus foi esperado por muitos anos, né? Ele foi prometido por muitos anos. E quando ele nasceu numa família pobre, não tinha sequer aonde passar a noite, né? E eles dormiram lá naquela estrebaria. Depois a gente viu que Jesus foi apresentado ao templo. E aí nós vimos que Jesus se tornou uma criança comum, assim como é você. Mas Jesus, mesmo sendo uma criança comum, ele era uma criança que falava da palavra de Deus com muita autoridade. Os pais deles ensinaram para ele sobre as coisas de Deus e ele falava isso de uma forma diferente. Ele não falava isso, não falava a respeito de Deus como alguém que ouviu uma história. Ele falava a respeito de Deus como alguém que conhecia o próprio Deus. E essa era a diferença que Jesus tinha. Muito bem. Vamos continuar nossa história a partir de então. Jesus, ele esteve com a sua família até quando começou o seu ministério. Lembra que eu falei o que é ministério? É quando nós trabalhamos para obedecer a Deus, né? Quando obedecemos uma das ordens que Deus nos dá, nós servimos a Deus, então isso é um ministério. Jesus começou o seu ministério quando ele tinha 30 anos de idade, ele já era um adulto. E aí, ele andava por todos os lugares falando a respeito da palavra de Deus, falando a respeito do amor de Deus, falando que Deus queria que as pessoas se arrependessem dos seus erros e que voltassem a ser seus amigos. Jesus andava por todos os lugares e falava essas coisas boas, essas boas notícias. Um dia, Jesus decidiu que ele precisava de assistentes, de amigos que pudessem ajudá-lo nesse trabalho. Foi quando ele começou a chamar os seus amigos, os seus assistentes. Vou te dar uma dica: são 12. E eles têm um nome. Cada um tem um nome, né? De pessoa. Mas o grupo de assistentes tem um nome. Te dei dicas, hein? Isso! Os discípulos. Eram 12 discípulos. E hoje nós vamos ver como que Jesus escolheu essas pessoas. Será que Jesus escolheu essas pessoas porque elas eram sabe-tudas? Elas conheciam todas as coisas, elas eram assim, ó, pessoas super inteligentes, gente super poderosa. Será que foi por isso? Nós vamos descobrir hoje como foi que Jesus chamou os seus discípulos. Muito bem. Você conhece a profissão do seu pai? Com o que seu pai trabalha? Ou se de repente você não mora com seu pai, você sabe com o que seu avô trabalha? Ou então, com o que seu tio trabalha? Enfim, os adultos, eles sempre têm um trabalho. Porque eles precisam comprar as coisas para vestir, as roupas de vestir, as coisas de comer. Todo adulto tem que trabalhar. E Jesus chamou para serem seus assistentes pessoas que trabalhavam também.
Existia um certo homem chamado Pedro. Pedro, ele tinha uma profissão que hoje já não é muito comum, mas que ainda existe. Pedro era um pescador. Pedro pescava muitos peixes e vendia esses peixes para sustentar sua família. Um belo dia, Pedro saiu para pescar. E, no costume da época, a pescaria era feita diferente. Eles não pescavam durante o dia. Eles pescavam durante as noites e as madrugadas. Pedro foi pescar naquele dia. E pescando a noite inteira, sabe quantos peixes ele conseguiu pegar? Nenhum. Aquela noite, olha, literalmente não tava para peixe. Pedro pescou, 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 jogava rede de um lugar, nada. Jogava rede em outro lugar, nada. Jogava rede em outro lugar, nada. A madrugada inteira passou e no dia seguinte, Pedro voltou para a praia sem nenhum peixe. Lá estava Pedro, após essa noite frustrante de pescaria, lavando suas redes para guardá-las, porque ele não havia pegado nenhum peixe. Jesus, que andava por todos os lugares, vinha em direção àquela praia. Junto com Jesus vinha uma multidão. Muitas pessoas querendo ouvir o que Jesus tinha para dizer. Jesus foi andando junto com essa multidão e eles chegaram na praia. Eram tantas pessoas que as pessoas não conseguiam ouvir a Jesus. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, me coloca no barco, vamos chegar um pouquinho mais longe da praia, para que todos possam me ouvir. E assim Pedro fez. Jesus entrou com Pedro no barco e se afastaram um pouquinho da praia, para que as pessoas todas pudessem ouvir a Jesus e pudessem ver a Jesus. Bom, eles estavam lá e Jesus conversando, foi quando Jesus disse a Pedro: Pedro, me leve num lugar mais profundo, me leve ali perto do lugar mais fundo que você conhece. Então, Pedro foi navegando com Jesus e levou Jesus naquele lugar. Chegando naquele lugar que para Pedro era o lugar mais fundo que existia naquele mar, naquele lago, no lugar onde eles estavam pescando. E aí Jesus disse a Pedro: Pedro, joga sua rede ali. Gente, o pobre do Pedro já tinha feito isso. Ele passou a madrugada inteira. Joga a rede para a direita, nada. Joga a rede para a esquerda, nada. Joga a rede para a direita, nada. Joga a rede para a esquerda. E Jesus disse para ele: Pedro, joga a rede ali. O que você faria no lugar de Pedro, hein? Se fosse eu ia falar: mas, Jesus, por que eu vou jogar a rede ali, rapaz? Acabei de jogar, fiquei a madrugada inteira aqui, não dormi. Joguei a rede o tempo inteiro nessa água e não apareceu um peixinho. Mas o Pedro, ele foi diferente. Ele não respondeu como eu iria responder. O Pedro obedeceu a Jesus. Mais uma vez, Jesus deu uma ordem simples e Pedro obedeceu a ordem simples de Jesus. Jogou a sua rede ao mar e você não acredita o que aconteceu. Pedro puxou a rede com muita força. Puxava e puxava e puxava. E quanto mais ele puxava, mais pesada ficava aquela rede. E o Pedro puxava aquela rede. A rede estava completamente lotada de peixes. Pedro havia pescado a noite inteira. Por uma ordem de Jesus que ele obedeceu, a rede voltou carregada de peixe. A Bíblia conta que era tanto peixe que o Pedro não conseguiu puxar a rede sozinho. Ele precisou chamar outros amigos para ajudar ele a puxar aquelas redes, porque estava muito pesado. Era tanto peixe naquele barco que o barco quase afundou. Jesus deu uma ordem simples para Pedro. Pedro respondeu aquela ordem simples, mesmo sem saber o que iria acontecer. E houve uma grande novidade naquele dia. Os peixes apareceram na rede naquela hora, por causa da ordem de Jesus.
O Pedro ficou assim, ó, impressionado. Era tanto peixe, de tantas cores, de vários tamanhos, de várias espécies. O Pedro nunca havia visto tantos peixes daquele jeito. E aí ele ficou chocado e ele falou com Jesus: Jesus, o que o Senhor fez? Onde o Senhor for, eu vou te seguir. Olha o milagre que o Senhor fez. Foi quando Jesus disse para Pedro: Pedro, até hoje você foi um pescador de peixes. Venha comigo e você será agora um pescador de homens. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava chamando o seu primeiro assistente, o seu primeiro ajudante. Jesus estava chamando Pedro para que o seguisse e para que participasse da obra que Jesus tinha para fazer. Sabe? Jesus chama pessoas que são trabalhadoras, gente que não tem preguiça. E assim foi o que aconteceu com o primeiro assistente de Jesus. Jesus chamou a Pedro para ser um de seus discípulos. No outro dia, Jesus andava pelo caminho. Jesus era uma pessoa que andava bastante, né? Você já percebeu. Jesus andava pelo caminho e ele viu uma pessoa, ele viu um homem. Esse homem se chamava Filipe. Filipe estava andando num lugar por onde Jesus passava. E Jesus já tinha alguma fama. As pessoas comentavam sobre Jesus, as pessoas falavam umas para as outras: gente, você viu? Tem lá o filho do José, sabe José? José, lá de Jerusalém, o José que morou lá em Nazaré, sabe que José? Aquele que é marceneiro. Pois é, o José tem um filho. E esse filho, sabe o que esse filho fala? Ele fala que ele é o filho de Deus. Ele fala que ele é aquele Messias prometido. Sabe aquele Messias lá do Velho Testamento? Que o Moisés falou, que os outros profetas falaram? Diz que é ele. Ele fala que... Vi falar que ele faz um montão de milagres. E quando Jesus encontrou com o Filipe, foi isso que o Filipe pensou. O Filipe falou: gente, esse aqui que é o Messias que o povo está falando. Jesus olhou para o Filipe e falou: Filipe, vem comigo, vamos caminhar comigo. Sabe o que o Filipe fez? Sem nem pestanejar, sem nem pensar. O Filipe obedeceu a Jesus, falou: claro, eu vou com o Senhor para onde o Senhor me chamar. E ele foi. O Filipe foi o segundo discípulo de Jesus, o segundo assistente de Jesus. Mas o Filipe, ele tinha amigos. E ele contou para um amigo que era muito especial. Filipe contou para o seu amigo Natanael que havia encontrado o Messias. Ele disse: Natanael, você nem acredita, rapaz. Outro dia eu estava andando ali na estrada. Você não acredita com quem foi que eu encontrei? Eu encontrei com o próprio Jesus. Sabe aquele que as pessoas falam lá de que ele é filho do José, o marceneiro e tal, que ele faz milagres, não sei o quê? Eu encontrei o próprio. E adivinha, ele me chamou para ser o seu assistente, para ser um dos seus discípulos. Vem comigo, vou te apresentar para ele. Mas o Natanael, ele ficou assim, ó, meio desconfiado, sabe? Ele ficou pensando: será? Qualquer um pode falar que é o filho de Deus, ué. Qualquer um pode dizer eu sou Messias. E não pode ser verdade. Mas Jesus conhece todas as coisas. O Filipe levou Natanael para conhecer Jesus. E aí, Jesus disse para ele: Natanael, você tá com dúvida que eu sou filho de Deus? E o Natanael ficou assim, né? Como é que Jesus sabia disso? Como que Jesus sabia que Natanael estava com essa dúvida? Pois é, Jesus disse para ele: olha, eu vi você mais cedo lá embaixo do pé de figueira, lá embaixo da figueira, pensando, sentado e pensando sobre essas coisas. Gente, o Natanael nunca tinha visto Jesus. Essa aqui, ó, foi a primeira vez que Natanael estava vendo Jesus. Como que Jesus sabia disso?
Natanael parou, pensou, refletiu e ele disse a Jesus: verdadeiramente o Senhor é filho de Deus e conhece todas as coisas, porque sim, eu estava lá, sentado embaixo desse pé de figueira, quando mais cedo. E por causa disso, o Senhor conhece todas as coisas, eu vou te seguir. E eu vou ser o seu terceiro discípulo. Natanael aceitou o convite de Jesus. E agora nós temos 3 discípulos. Quem lembra os nomes deles? Pedro, Felipe e Natanael. O Natanael, ele tem um outro nome. O Natanael também é chamado de Bartolomeu. Então, às vezes, lá na sua Bíblia, você vai ver escrito Natanael, ou às vezes você vai ver escrito Bartolomeu. São a mesma pessoa. Sabe quando alguém tem um nome duplo? Por exemplo, Luiz Felipe, Maria Clara, Pedro Henrique, Ana Beatriz. Assim era o Natanael. Ele tinha 2 nomes, Natanael Bartolomeu. Então, quando alguém chama Natanael de Natanael, tá falando dele. Quando tá chamando de Bartolomeu, tá falando dele também. Enfim, Jesus continuou a sua caminhada e chamou muitos homens. Aqui está o primeiro, cadê? Aqui. O primeiro que foi chamado, que foi o Pedro. O segundo chamado, que foi o Felipe. O terceiro chamado, que foi o Natanael Bartolomeu. E Jesus chamou o restante, os outros 9 discípulos. Você lembra quantos são, né? São 12 discípulos. E aqui estão todos eles. Pedro, Felipe, Natanael, que é o Bartolomeu, o Tiago, o João, o André, o Mateus, o Tomé, o outro Tiago. Jesus tinha 2 discípulos que se chamavam Tiago. O outro Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Esses 12 homens caminharam muito perto com Jesus. A essas pessoas, Jesus ensinou as palavras de Deus, mas Jesus deu a eles uma função diferente. E você vai conhecer essa função diferente na semana que vem. Na semana que vem, nós vamos entender por que será que Jesus chamou 12 homens para trabalhar com ele. O que será que esses homens fizeram? Será que eles eram só, tipo assim, os guarda-costas de Jesus? Que andavam com Jesus, protegendo ali Jesus da multidão? Ou será que eles tinham uma função? Cada um fazia alguma coisa. O que será, hein? Nós vamos descobrir isso na semana que vem. Mas para hoje, eu gostaria que você pensasse. Quando Jesus nos chama, ele não nos chama por causa daquilo que a gente faz ou por causa daquilo que a gente é. Porque você viu que Jesus não chamou homens assim, ó, super diferentes. Jesus não chamou homens que eram muito fortes ou homens que não tinha nada para fazer da vida, tipo assim, você não tá fazendo nada aí, vem comigo, vamos ali que eu vou te mostrar um serviço. Não. Jesus chamou pessoas ocupadas. Jesus chamou pessoas que trabalhavam. Jesus chamou pessoas simples, da mesma forma como eu, assim como você. Quando Jesus nos chama, nós precisamos ouvir a sua voz e obedecer aquilo que ele diz. Lembra que ele deu para Pedro uma ordem muito simples, mas que Pedro já havia feito. Mas mesmo assim, Pedro respondeu. Pedro obedeceu e Pedro viu o milagre de Jesus por causa disso. Então, que nós possamos aprender com a história de Pedro e com a história da chamada dos discípulos. Que quando Jesus nos chamar, nós precisamos estar prontos para obedecer a sua palavra. E nós só estamos prontos quando nós somos obedientes àquilo que Deus nos diz. Agora nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar e pedir para Deus, para que nós possamos obedecê-lo sempre e estar sempre prontos para quando Ele nos chamar. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos conhece, o Senhor está sempre nos vendo. Assim como nós vimos ali na história, o Senhor viu que o Natanael Bartolomeu estava sentado lá debaixo da figueira. O Senhor sempre nos vê,
sentados em nossa casa, assistindo a TV, mexendo no nosso celular, estudando para a escola. O Senhor nos vê em todo o tempo. Então, que o Senhor nos ajude a te obedecer também em todo o tempo, para que quando o Senhor nos chamar, nós estejamos prontos para ir onde o Senhor nos mandar, para obedecer a sua ordem. Eu te peço que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família hoje, e em nome de Jesus, que o Senhor cuide do nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, terminamos nossa história e nos vemos na semana que vem. Tchau!